Ah, botar a câmera aqui pra dentro, né? Foi a solução, né? Uhum. Paz do Senhor, paz do Senhor para os irmãos. Aqui está, quem está falando é o pastor Felipe Moreira. Estou falando aqui diretamente da IEVAD, Avenida Avenida Itaoca, 1701. E nós, com muita alegria, mais uma lição de bênção, uma lição de edificação para todos nós. Antes de qualquer coisa, eu te peço, né, você que está assistindo, nosso aluno, que você compartilhe, né, essa transmissão, que você venha compartilhar, que você venha curtir, venha dar um like, ative o sininho para receber as notificações e para que você consiga acompanhar as demais aulas e também acompanhar tudo que for reproduzido e foi compartilhado no nosso canal da nossa igreja. Tá? Que Deus abençoe e acredito que será mais uma aula de bênção e de enriquecimento, de conhecimento da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe e que, se você quiser e você pode, né, tem esse direito, tem esse acesso, coloque aí no comentário do YouTube se tiver com algum problema de áudio, tiver algum problema de transmissão, se você tiver alguma dúvida, alguma questão a relatar, pode colocar que o nosso corpo docente vai estar ali te respondendo. Eles estão atentos para qualquer tipo de comentário e eu tenho certeza que eles vão responder a sua dúvida, o seu questionamento de imediato. Vamos orar para a gente começar. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, ó Deus, para juntos, Senhor, aprendermos um pouco mais da tua palavra. Que essa lição seja uma lição abençoadora para os seus filhos, Senhor, por aqueles que estão assistindo essa transmissão. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Esse trimestre, esse segundo trimestre da nossa lição, é uma lição enriquecedora, cujo tema é o homem dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. E o comentarista fabuloso é o pastor Elinaldo Renovato, esse homem profundo nas escrituras e que está trazendo lições profundas, lições abençoadoras para a nossa vida. Aqueles que assistiram, né, pôde ver o quanto é profundo e enriquecedor. Cada aula vai nos trazendo uma vontade, vai fomentando o nosso desejo de aprender um pouco mais. Então, você que não assistiu às aulas anteriores, são aulas que vão enriquecer a sua fé, vai enriquecer a sua vida espiritual e com certeza você vai estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Antes de adentrar, né, na lição propriamente dito, nós vamos fazer a recapitulação da aula passada, que também foi uma bênção, né? Então nós vamos recapitular e aqui está a estrutura, né, o mapa mental da lição passada, que foi a lição de número 4, né? A confirmação de uma promessa. E nós falamos sobre Deus muda o nome de Abraão e de Sarai, cujos tópicos são o novo nome de Abraão, o novo nome de Sarai, o pai da fé riu diante da promessa, e veio também na proposta de apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão, cujos tópicos são o chamado de Deus a Abraão foi especial, qual o objetivo do concerto com os patriarcas e o concerto e as promessas. E também teve a proposta de explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Os tópicos foram: todo macho será circuncidado, quando deveria ser feita a circuncisão e a circuncisão do coração. Então foi uma aula abençoada, cujo a mensagem era que nós
nesse momento, né, a igreja, nós devemos circuncidar o nosso coração, isto é, a gente retirar o prepúcio, né, tirar todo envolvimento com o mundo, né, e tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, que é um coração sensível à voz do Senhor, totalmente entregue, totalmente entregue ao nosso Deus, né, com o coração totalmente voltado ao Senhor, né, fazendo com que seja um pacto eterno, um pacto, esse voto ao Senhor de entregar a nossa vida por inteiro, tudo que está na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, a nossa vida por inteiro está entregue ao nosso Senhor, né? E aí nós fazemos isso logo que nós o conhecemos, né? Logo no início da jornada, nós recebemos isso, nós recebemos essa graça, essa bondade do Senhor, nós fazemos essa aliança com o Senhor e toda a nossa vida nós daremos a Ele a obediência, obedecendo a sua voz, a sua palavra e sendo fiel aos seus princípios. Amém? Nós vamos agora adentrar a nossa lição de número 5, né? Reproduzindo aí dia 3 de maio de 2026, cujo tema é o juízo contra Sodoma e Gomorra. Nosso texto áureo é: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei, por amor dos 10. Né? Gênesis 18, versículo 32. E nós temos aqui sempre um resumo, né? Um comentário inicial, que diz assim: preocupado com Ló, Abraão intercede a Deus por seu sobrinho e a família deste. A conversa que se seguiu destaca que a destruição de Sodoma e das outras cidades da planície plenamente justificava por causa da grande maldade dos habitantes. Se houvesse apenas 10 justos em Sodoma, a cidade teria sido poupada. A intercessão de Abraão pelos justos das cidades de Sodoma e Gomorra está em consonância com a sua vocação para ser o veículo de bênção ao mundo inteiro. Amém? Verdade prática. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, seu juízo é sempre misericórdia. Agora nós vamos para a lição bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo 18, 23 a 32. Né? Antes de a gente seguir com a lição, você que tem a revista, tome posse dessa revista, vá acompanhando. É claro que nós trazemos alguns argumentos que está na revista, mas nós endossamos com mais exposição, com um conteúdo um pouco diferente, para que você possa enriquecer. Né? Para aqueles que não acompanham a revista, né? Então ele não tem essa distinção, né? Do que é da revista, o que é um acréscimo da revista, né? Que no caso é o que nós colocamos para enriquecer a lição a ministrar. Então, se você tem a revista, você vai compreender que vai seguindo tópico por tópico, fazendo comentários, enriquecendo com um ponto de vista diferente da revista. Então você vai ter um acréscimo, né, do conhecimento que você já adquiriu durante a semana estudando, e você vai perceber que você vai enriquecer um pouco mais com conteúdo novo. Então, se você puder, fique aí com a revista acompanhando o tema, o textual e todos os tópicos da lição. Gênesis 18, 23 a 32. Diz assim: e chegou-se Abraão dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? Se, porventura, houver 50 justos na cidade, destruí-lo também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio,
que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça e juízo de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor dele. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, 5 destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura acharem ali 40. E disse, não o farei, por amor dos 40. E disse mais, ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. E disse, mas, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse, não eu destruirei por amor dos 10. Amém? Nós vamos agora para os objetivos da lição. E nós sempre temos apresentado 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar que Deus enviou o seu anjo para visitarem a tenda de Abraão. O segundo objetivo é explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. O terceiro objetivo é refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Vamos agora para a introdução, que diz: texto bíblico desta lição sobre a intercessão de Abraão pelos justos de Sodoma e Gomorra e a destruição daquelas cidades, como o juízo divino é a surpreendente e atual. Deus condena toda a forma de injustiça e pecado. Muitos dos pecados praticados ali hoje são normalizados pelo Estado. Deus é amor, mas também justiça. Ouviu a oração de Abraão, porém executou o seu juízo. Assim como ele intercedeu pelo justo, também somos chamados a clamar por nossa casa, cidade e nação, sustentando a bandeira da justiça divina. A destruição de Sodoma e Gomorra, a preservação de Ló, revela o caráter santo de Deus e nos ensinam a viver separado do mal, firme nos princípios bíblicos, buscando agradar ao Senhor em um mundo que tenta relativizar o pecado. Vamos agora para a palavra-chave. Juízo, essa palavra vai permear a nossa lição. A estrutura da aula de hoje, vem agora o mapa mental reproduzindo aqui na nossa tela. Nós vamos agora falar, né, sobre os anjos que visitam Abraão. Né, a lição deseja mostrar os anjos que visitam Abraão. Os tópicos são: Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor, a hospitalidade de Abraão, o riso de Sara. E deseja também explicar: Deus anuncia seus planos a Abraão. Os tópicos são os anúncios de destruição, o pecado leva à destruição e a intercessão. E também refletir a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor, uma catástrofe sem igual e transformada em estátua de sal. Vamos agora adentrar para o primeiro tópico da lição. Os anjos visitam Abraão. Nós temos aí um quadro resumindo aí os propósitos dessa visita dos anjos na tenda de Abraão. Os propósitos da visita dos anjos à casa de Abraão tem por objetivo reafirmar
a promessa do filho, né? Uma promessa pessoal que Deus fez à família, em especial para Abraão. Confirmar também a responsabilidade de Abraão, sendo ele, né, o pai de nações, né? E despertar a intercessão, isto é, despertar a função, o interesse de Abraão interceder por aqueles, né, por pessoas, e ele vai então interceder pelo seu sobrinho Ló. Executar o juízo sobre Sodoma, né? Então também os anjos vão lá para falar sobre o plano de execução daquela cidade. Agora nós vamos para o segundo quadro, né? A visita dos anjos à tenda de Abraão revelou o caráter do patriarca. E aqui nós temos elencando alguns aspectos da humildade dele, né, em Gênesis 18:2, a hospitalidade, em Gênesis 18:4, e a prontidão em servir, Gênesis 18:6-8. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Gênesis 18:13. Então, nós temos esse tópico, né? O primeiro tópico falando sobre os anjos que visitam Abraão. E aqui a gente vê como Deus se revela a Abraão, né? Essa revelação é chamada de teofania, que nada mais é do que a manifestação de Deus, e ele não acontece só de forma humana, mas também pode ser simbólica em sonhos ou visões. Um exemplo claro disso é quando Deus aparece a Abraão nos carvalhais de Mamré, em Gênesis 18. Mesmo no calor do dia, Abraão percebe que era algo especial. Se coloca com respeito a oferecer a hospitalidade. A atitude dele mostra como devemos servir a Deus, com prontidão, reverência e entregando o nosso melhor. Depois disso, Deus confirma novamente a promessa de que Sara teria um filho e decide compartilhar, né, seus planos com Abraão. Isso mostra a intimidade que Abraão tinha com Deus. Não à toa ele é chamado de amigo de Deus. Deus confirma seus propósitos àqueles que o temem. Essa revelação também tinha um objetivo maior: ensinar sobre a justiça divina. Abraão seria o pai de uma grande nação e precisava ensinar sua família a andar nos caminhos do Senhor com justiça e retidão. Ao revelar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus mostra que ele é misericordioso, mas também justo, e que tudo o que faz está de acordo com a sua santidade e seu princípio. Um ponto que merece destaque é o horário da visita. O que aconteceu ao meio-dia, no momento mais quente do dia. Isso mostra que Deus não segue as limitações do tempo ou das convenções humanas, escolhendo o momento improvável para agir. Um outro detalhe importante é que o texto enfatiza que eram 3 homens, identificados como anjos do Senhor, e que o anúncio principal daquele encontro não era apenas para Abraão, mas envolvia algo maior: a futura destruição de Sodoma e Gomorra. Também aparece de forma mais clara o episódio de riso de Sara, que não foi
não foi um riso de zombaria, mas de reflexão diante da sua condição humana. Mesmo assim, Deus reafirma que nada é impossível para ele e demonstra conhecer o coração de Sara, mostrando a sua paciência, a graça diante das limitações humanas. Por fim, o texto reforça que o mesmo diante da incredulidade momentânea. Deus não desiste das pessoas e segue cumprindo as suas promessas e propósitos. Então, o que traz para nós aqui justamente é o propósito, né, dessa visita, né, porque Abraão foi dado como amigo de Deus e sendo amigo, né, ele recebeu uma visita de maneira factual, mas isso simboliza que uma amizade, uma proximidade. Por exemplo, Moisés, quando falava com Deus, falava face a face. Aonde? Em sua tenda. Deus se manifestava na porta da tenda e conversava com Moisés de maneira muito clara e direta. E Abraão, ele foi mais além, né? Teve uma refeição, teve um momento longo com Abraão, né? Teve uma conversa, um diálogo, uma proximidade, contando sobre os seus planos, porque a gente não vê, não é comum na Bíblia Deus falar dos seus planos, uma conversa, né? Mas ele conversa, fala sobre o futuro de Sodoma e Gomorra, reafirma a promessa que Deus tinha para Abraão, né? Sobre ele ser o pai das nações, juntamente com a Sara, sua esposa, sendo ela participante dessa promessa, e também de reafirmar a promessa de dar um filho à família. Então, esses foram os objetivos dessa visita a Abraão. Primeira sinopse, vamos caminhar aí. Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Deus anuncia seus planos, Abraão. Vamos lá para o segundo tópico. Deus anuncia, aí nós temos o quadro, né? Deus anunciou os seus planos a Abraão, por quê? Né? Qual a razão? Abraão era amigo de Deus, né? Abraão também fazia parte do plano de Deus e Deus age com justiça. Deus queria levá-lo à intercessão. Então, esses pontos importantes, porque, como falei anteriormente, né, e aqui está dizendo, que Abraão era amigo, e todo amigo dialoga, né, tem uma estreita amizade, uma estreita relação. E Abraão estava no plano de Deus, né? Ele é aquele que dá o ponto de partida para a fé, né? Para a nossa fé até chegar a nós, não é isso? E Deus também queria falar sobre a sua justiça, né? E através de Abraão seria falado sobre justiça e também sobre o juízo, né? Da cidade de Sodoma e Gomorra e a necessidade de Abraão interceder pelas pessoas, e em especial Ló e sua família. O segundo quadro que nós temos aí fala sobre as características da intercessão de Abraão. Baseada em relacionamento com Deus, motivada por amor e compaixão, apelo e justiça de Deus, e persistência e progressiva, humilde diante de Deus. Então, são essas características da intercessão, a forma como Abraão se dirigiu a Deus, intercedendo pelo seu sobrinho Ló e por sua família. É claro que Abraão ele foi passivo quando chega para Ló e diz, olha, os pastores estão aí brigando, né, em divergência, e nós precisamos então dar destino à nossas atividades, né, a nossa área da agricultura, pecuária, né, acho que não dá para edificar junto nesse mesmo propósito. Então, Abraão dá a Ló a alternativa de escolher qual lado ele ir.
né? E diz o texto que Ló escolheu as campinas verdes e mais atrativo, que era de Sodoma e Gomorra. Então assim foi. Só que o tempo passou, aquela cidade revelou, né, o caráter, a filosofia, a cultura de lá, que era totalmente promíscua, idólatra, né? Homens que cometiam imoralidades sem precedentes. Então, Ló estava lá, sobrinho de Abraão, pai da fé. Então, um dado momento, houve ali uma confusão naquele lugar e Ló, ele foi raptado, né? Ele foi junto com a sua família e agora Abraão, ele manda alguns homens para poder libertar Ló e sua família. Então, além disso, da ação de Abraão, foi a intercessão, né? Para que Deus não viesse, né, entrar com juízo e matar por conta de Ló e sua família. E Deus, ele reafirmava que não iria fazer isso enquanto houvesse um justo. Embora Ló ele tivesse escolhido e fosse tolerante, né, à situação daquela cidade por conta do desfruto da sua riqueza, da sua posse, de tudo que ele tinha, mas Deus o considerava como justo, tinha uma consideração com Abraão, por isso Ló estava enquadrado nessa situação de piedade da parte do Senhor, de misericórdia da parte do Senhor. Então, Deus ele diz a Abraão que ele vai salvar, né? Na verdade, vai salvar aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão no meio de um lugar perverso, aonde Deus não se agrada. Então, esse trecho deixa muito claro que o pecado de Sodoma e Gomorra havia chegado a um nível extremamente sério. A Bíblia diz que o clamor dessa cidade subiu até Deus, o que mostra que não se tratava apenas de pecados individuais, mas de um ambiente marcado por injustiça, violência e opressão. Era um sofrimento coletivo, especialmente contra o próximo, algo que Deus sempre leva muito a sério. Quando o pecado gera dor, exploração e clamor por socorro, ele não passa despercebido diante do Senhor. Outro ponto importante é que o texto diz que o pecado se multiplicou e se agravou. Ou seja, havia tanta quantidade quanto intensidade. Não era um erro isolado ou pontual, mas uma prática contínua e normalizada. A sociedade de Sodoma e Gomorra estava profundamente corrompida, com comportamentos pecaminosos sendo praticados de forma pública e sem constrangimento. Isso mostra uma cultura que rejeitou por completo os padrões morais estabelecidos por Deus, algo que serve como alerta também para os tempos atuais. Quando Deus afirma que vai descer para ver, não significa falta de conhecimento de parte dele. Essa linguagem humana reforça que o juízo divino é justo e cuidadoso e bem fundamentado. Deus não julga por impulso, nem de maneira precipitada. Ele investiga, analisa e age com plena justiça. Isso também serve de exemplo para a liderança humana. Toda decisão, especialmente os que envolvem juízo, deve ser tomada com responsabilidade, verdade e discernimento. Um aspecto muito relevante é a paciência de Deus antes de executar o juízo. Antes de agir, ele observa e dá a oportunidade para que haja arrependimento. Isso revela um padrão bíblico. A misericórdia sempre precede o juízo. Deus não tem prazer na destruição.
mas deseja que as pessoas se arrependam e mude de caminho. No entanto, quando o pecado se torna persistente, consciente e sem arrependimento, o juízo se torna inevitável. Portanto, esse texto nos ensina que Deus é misericordioso, presente e justo, mas também santo. Ele oferece o tempo, advertências, oportunidade, porém, não ignora o pecado contínuo e deliberado. A história de Sodoma e Gomorra serve como um alerta sério sobre as consequências de uma sociedade que rejeita completamente os caminhos do Senhor. Aqui a gente percebe como tudo começa com uma escolha. Abraão e Ló precisaram se separar, conforme eu havia falado. Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro. Ló olhou apenas para a aparência das terras, para a fertilidade do lugar, e decidiu se aproximar de Sodoma, sem considerar o caráter moral da cidade. Ele não sabia ou ignorou que os moradores dali eram profundamente maus e pecadores contra o Senhor. Isso nos ensina que nem toda escolha bonita aos olhos boa é uma escolha espiritual, uma escolha santa diante do Senhor. Com o tempo, Deus revela a Abraão que o pecado de Sodoma e Gomorra havia chegado a um limite e que a destruição seria inevitável. Deus, que é santo, não suporta a iniquidade constante, embora seja misericordioso com o pecador, ele sempre avisa antes de agir. Mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir aquilo que Deus está dizendo. Diante dessa revelação, Abraão assume um papel muito importante e de intercessor. E ele intercede de maneira contínua e regular. Mesmo sabendo que o juízo viria, ele clama a Deus pelos justos que poderiam estar naquela cidade. Abraão demonstra um coração compassivo e justo, pedindo misericórdia para aqueles inocentes não fossem destruídos junto com os ímpios. Isso revela que interceder é se colocar no lugar de outro diante de Deus, com amor e responsabilidade. A maldade de Sodoma era tão extrema que se tomou a referência histórica do pecado e corrupção. Quando os anjos chegam à cidade, a perversidade dos moradores fica evidente. Ló tenta proteger os mensageiros e Deus intervém, ferindo de cegueira os homens da cidade. Antes do juízo final, Deus ainda preserva Ló e sua família, mostrando mais uma vez a sua misericórdia. Somente depois da saída deles é que Sodoma e Gomorra são destruídas com fogo e com enxofre. Essas cidades passam a ser um símbolo eterno de advertência contra a maldade, mostrando que Deus é paciente, mas justo, e que o pecado sem arrependimento sempre traz a consequência. Então, nós aprendemos aqui que Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Nós temos essas duas faces, essas duas perspectivas, essas duas manifestações de Deus. Quando ele precisa agir com piedade e misericórdia, ele age como agiu com a família de Ló e também com Abraão e com os demais personagens bíblicos. Mas
quando ele precisa aplicar o seu juízo, ele aplica e ele traz para nós uma lição que nós precisamos obedecer a sua palavra e não descumprir os seus princípios, para que possamos obter a existência. Então, é importante nós considerarmos isso. O juízo também de Sodoma e Gomorra é importante, traz para nós lições, que é um Deus que ele traz para nós um momento de piedade, misericórdia, de bondade, mas também que traz para nós juízo se for necessário. Vamos lá para a segunda sinopse. Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. Agora nós vamos entrar no terceiro tópico, a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós temos aí o quadro na tela. A destruição de Sodoma e Gomorra, os pecados da cidade de Sodoma e Gomorra. Nós temos aí no quadro a grande perversidade, nós temos o orgulho e a arrogância, e nós temos a imoralidade sexual, que é todo pecado na área sexual. E nós temos a violência e a corrupção extrema. Então, tudo isso que foi apresentado, elencado, né, passa para nós o estado daquela cidade. A característica daquela cidade. Aquela cidade era composta de homens e de mulheres, de pessoas pervertidas, com caráter imoral, né, cheio de violência, cheio de corrupção, cheio de orgulho, altivez, arrogância. Era um povo muito perverso. E aí nós temos também, no segundo quadro, Sodoma e Gomorra e os dias atuais. Corrupção moral e generalizado. Aí eu pergunto para vocês, isso existe no dia de hoje? Claro que existe. Sodoma e Gomorra é um simbolismo, né, de um sistema mundano. Então, hoje nós vemos o quê? A corrupção moral generalizada. Hoje não tem nada a ver, hoje tudo pode. Não é bem assim, a frase muito típica, não é bem assim. E isso vai permeando na vida do crente, do fiel, do servo do Senhor, para se tornar também um deles, né? Se corrompendo, né, na imoralidade, não tendo mais moral sequer, né? Então, nós também temos a prosperidade sem Deus. A gente vê isso muito. A pessoa que vai aí seguindo a sua vida, sendo próspero, né, enriquecendo, sendo uma pessoa bem-sucedida, mas se esquecendo de Deus, não tendo uma vida na presença do Senhor. Nós também temos a falta de sensibilidade espiritual, né? Talvez alguém até que serve ao Senhor, está na presença do Eterno, mas não tem a sensibilidade do que Deus está falando, a direção do Espírito Santo. E nós temos também a escassez de justos influentes. Ou seja, pessoas que não apenas servem ao Senhor, estão no caminho do Senhor, mas também faz a disseminação da palavra do reino, né? E influencia com o seu comportamento, com a sua vida, do seu jeito de viver, né? Sendo um modelo de família, sendo um modelo de um cristão, tendo uma vida de espelho e de exemplo, de propósito. Então, nós estamos tendo nos dias atuais uma escassez de justos influentes, pessoas que estão influenciando a sociedade com a sua vida cristã como modelo. A destruição de Sodoma e Gomorra não é apenas um evento histórico, é um alerta espiritual, é um símbolo de juízo futuro, é um chamado ao arrependimento, é um convite à salvação urgente. E condenou a diversão, as cidades de Sodoma e Gomorra,
reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivesse impiamente. Aqui nós vemos Abraão exercendo um papel muito importante diante de Deus e de intercessor, né? De um intercessor contínuo, intercessor regular. Ele não questiona o juízo do Senhor, mas apela para algo que ele conhece muito bem, que é a justiça de Deus. Abraão, ele conhece a justiça de Deus. Abraão sabe que Deus é justo e não age de forma arbitrária. Por isso, ele pergunta se o justo seria destruído junto com um ímpio. A ousadia de Abraão nasce na confiança no caráter santo e justo do Senhor. O juízo de toda a terra. Outro ponto marcante é a persistência de Abraão na intercessão. Ele começa pedindo que a cidade fosse poupada por causa de 50 justos. E vai diminuindo esse número pouco a pouco. A cada pedido, Deus responde com misericórdia, mostrando que ele se inclina a ouvir a oração e que seu desejo não é destruir, mas preservar. Isso nos ensina que a oração perseverante é valorizada por Deus e que devemos interceder sem desistir. No entanto, também aprendemos que há um limite para a intercessão. Abraão para em 10 justos, não porque Deus não ouviria mais. O pecado chega ao seu ápice e não há arrependimento. O juízo se torna inevitável. A misericórdia de Deus é grande, mas não anula a sua justiça. Por fim, esse episódio traz lições fundamentais para a igreja de hoje. Ele nos alerta para o perigo da indiferença moral, mostrando que normalizar o pecado sempre traz consequência. O juízo sobre Sodoma e Gomorra veio de forma repentina, lembrando que o julgamento divino é iminente e que é necessário viver com vigilância. Ao mesmo tempo, há uma mensagem de esperança, assim como Deus preservou aqueles que temiam a Ele. Cristo é o nosso refúgio contra a ira futura. A igreja, assim como Abraão, é chamada a se colocar na brecha, intercedendo pela sociedade e anunciando o Evangelho. Não basta apenas condenar o pecado. É preciso proclamar a graça que transforma vidas e aponta Cristo como o único caminho da salvação. A sociedade, ela está aí, na sua corrupção, na sua vida sem precedentes, na sua vida sem lei, no seu comportamento sem limitação, fazendo conforme o desejo do seu coração. Mas a Bíblia nos diz que haverá um juízo diante de Deus. Então, a sociedade, ela já está ali, né, com uma sentença de juízo. O que cabe a nós é nós pregarmos a palavra, né, falarmos do amor de Cristo, para que haja um arrependimento nessas pessoas e que haja uma conversão, mudança de rota, saindo de um lugar, né, de imoralidade, de corrupção, de perversidade, e agora mudar para um estado de luz, de santidade e de piedade ao Senhor. Essa pessoa será convencida da verdade, que ele está numa condição totalmente de engano, numa condição que ele está no pecado, ele está no erro e ele está na mira de Deus para receber o juízo. E quando ele decide no seu coração mudar de situação, se arrepender, ter uma autorreflexão da sua condição, então
ele faz o exame e ele sabe e ele entende que ele está numa situação que ele precisa de perdão. Ele precisa sair desse estado e haver uma conversão e estar em outro estado. E esse estado, Deus deseja perdoar o pecador. Deus deseja mudar e transformar esse pecador. Por quê? Porque ele deseja trazer perdão. Ele não tem o desejo, ele não tem prazer na destruição das pessoas. Ele não tem prazer na destruição de uma cidade, de uma sociedade. Embora nós olhamos para Sodoma e Gomorra e temos como referência que Deus ele trouxe um castigo para uma cidade, mas se ele pudesse evitar, o desejo dele não era fazer aquilo. Só que ele não pode ir contra os seus princípios. Deus não pode ir de encontro àquilo que está predestinado a ser feito. Porque se existe uma tolerância, existe um limite diante de Deus. Existe um prazo para esse arrependimento, e não houve. Ló estava lá. Era um filho da luz. Mas ele era uma gota no oceano. Por quê? Porque aquela cidade estava totalmente condenada, corrompida. E não houve uma conversão totalitária. E então Deus decidiu destruir essa cidade. Nós percebemos que, então aqui fica muito claro que Deus não é apenas amor, mas também justiça. Depois do dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra se tornou uma das maiores alertas bíblicas da humanidade. A Bíblia nos lembra que Deus é santo e chamado de fogo consumidor, ou seja, ele exige reverência, obediência e compromisso com a sua vontade. A graça de Deus não anula a sua justiça. A destruição de Sodoma e Gomorra foi uma catástrofe sem precedentes. Não sabemos quantas pessoas viviam ali, mas sabemos que poucas foram salvas, assim como o tempo de Noé. A maioria ignorou os avisos de Deus. Apenas Ló, sua esposa, suas 2 filhas escaparam inicialmente. Até o próprio genro de Ló zombaram da advertência, mostrando o quanto aquelas pessoas estavam espiritualmente cegas e endurecidas. Um dos episódios mais marcantes é a da esposa de Ló. Mesmo tendo sido advertida a não olhar para trás, ela desobedeceu e acabou se tornando uma estátua de sal. Ela não morreu pelo fogo, mas pela desobediência. Esse detalhe nos ensina que não basta sair do lugar do juízo, é preciso também romper com o passado. Olhar para trás simboliza o apego ao que Deus mandou deixar. Por fim, o tempo reforça que a destruição foi total. Cidades, moradores e até a terra foram atingidos pelo fogo, enxofre enviado por Deus. Isso serve como um alerta sério para nós hoje. Como servos do Senhor, somos chamados a não olhar para trás, mas a manter os olhos nas coisas do alto, vivendo em obediência, santidade, temor diante de Deus. Nós precisamos compreender essa verdade. Nós precisamos aceitar essas verdades que é muito claro, é muito cristalina diante de nós. Que Deus, ele poderia poupar essa cidade, mas não poupou, porque precisava aplicar o juízo. Daí então, foi resgatado uma família inteira daquela cidade antes das cidades serem destruídas, antes do juízo chegar sobre aquele lugar. E Deus pessoalmente disse, diretamente, melhor dizendo, disse àquela mulher: olha, não olhe para trás. Não observe o que vai acontecer daqui a pouco. Mas, conforme começou a cair o fogo, os enxofres,
e começou a ver a destruição. Aquela mulher não resistiu à tentação e olhou para trás. E quando ela olhou, ela desobedeceu. E desobedecer é uma quebra de princípio. Ela automaticamente se tornou uma estátua de sal. Houve ali uma morte. Acabou. A sua história terminou por ali. Isso traz uma lição muito forte, contundente para nós. Que nós, uma vez que aceitamos a Cristo e decidimos entregar a nossa vida ao Senhor e obter uma jornada de fé e de obediência, de princípio, de propósito, nós não podemos olhar para o retrovisor e dizer o seguinte: olha, que saudade da minha época tal, né? Que saudade da minha vida. Antes eu era muito próspero, não passava por necessidade. Hoje, depois que aceitei a Cristo, hoje eu não tenho mais aquela abastança, aquela fartura. Porque antes você tinha uma prosperidade corrupta e hoje você vive na legalidade. Antes você vivia na imoralidade, mas hoje você vive na santidade. Antes você vivia com o coração perverso e mentiroso, mas agora você anda na luz. Você anda numa vida correta, uma vida abençoada, uma vida próspera, recebendo o pão de cada dia, o Senhor prosperando a sua vida, você sendo bem-sucedido diante do Senhor. E aí, cabe a gente pensar, muitas vezes, que o Senhor nos traz aquilo que nós precisamos. E nós queremos, muitas vezes, quebrar essa regra, querendo de uma ansiedade, de um anseio em preocupações sobre a riqueza, sobre as coisas dessa vida, mas só que próprio Provérbio 4, versículo 23 vai dizer, olha, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então que o nosso coração esteja blindado pelo Senhor contra essas tentações, né? Diante dessas situações que é apresentada para nós. Nós precisamos entender que a sedução vem, as tentações vêm, mas nós precisamos se manter firme, porque o Senhor, enquanto nós estivermos diante do Senhor, né, fiel, obediente, o Senhor tem compromisso conosco e vai nos abençoar. E tudo o que nós precisarmos, se for necessário, o Senhor vai nos dar. Né? Muitas vezes nós queremos ter muito mais do que nós precisamos. E às vezes Deus não corresponde a isso. Mas Deus sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Não nos falta alimento, não nos falta uma vestimenta, não nos falta calçado, não nos falta um momento de lazer, não nos falta um momento de qualidade com a família, não nos falta a presença do Eterno sobre nossa vida. E aí, quando nós olhamos para trás, nós podemos até ver coisas em abundância. Nós vemos até luxos e conforto que hoje nós não temos, mas nós temos uma felicidade plena, nós temos uma alegria plena que antes nós não tínhamos, porque antes nós vivíamos do presente e nós não sabíamos do futuro. O futuro era incerto, mas hoje o nosso futuro é garantido no Senhor. Então, que possamos ter essa lição, que viver na presença do Senhor, obediência, é lucro e é bênção. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, agora, caminhando para o terceiro tópico, nós vamos também fazer a retrospectiva das nossas sinopses, melhor dizendo. Né? Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abrão e revela a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Segundo a sinopse, Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. E terceira sinopse, Deus é amor, mas também é um fogo consumidor, e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aí caminhando para a conclusão. Deus seja louvado. O juízo contra Sodoma e Gomorra ensina que Deus é justo e não pune sem causa, mas também é misericordioso e ouve a intercessão do justo.
A destruição das cidades serve como advertência contra o pecado. Enquanto a preservação de Ló demonstra que Deus livra aqueles que lhe pertencem. Que possamos, como Abraão, interceder com ousadia e viver em justiça diante do juiz de toda a terra. E agora, como sempre, nós colocamos aí uma visão geral da lição para consolidar aquilo que nós falamos, aquilo que nós compartilhamos. Amém? Aqui na imagem, acima, diz assim: Abraão, hospitalidade, intercessão e o juízo de Deus. Né? É uma frase trazendo uma visão geral, consolidando sobre tudo que nós falamos. E aí vai discorrendo aqui o coração do intercessor, a hospitalidade como adoração. Abraão ofereceu o seu melhor aos visitantes celestiais, demonstrando serviço alegre e prontidão. Colocando-se na brecha, Abraão intercedeu com paixão pelos justos, implorando pela misericórdia de Deus sobre a cidade. A natureza da intercessão: orar é clamar pelo outro e não apenas por interesses próprios e individuais. A súplica pela misericórdia, aqui na coluna ao meio, na imagem ao meio, centralizada. A condição para poupar a cidade se houver 50 justos. Resposta divina: o Senhor pouparia o lugar. Se houvesse 20 justos, o Senhor não a destruiria. Se houvesse 10 justos, o Senhor também não destruiria. A realidade do juízo divino, o limite da longanimidade. Deus é santo e não tolera a iniquidade, persistência sem o devido arrependimento. O juízo e a preservação. Deus destruiu as cidades ímpias, mas preservou Ló e a sua família por misericórdia. Deus, como fogo consumidor, o caráter santo de Deus exige que toda injustiça e pecado receba a punição. Bendito seja o nome do Senhor. Nós chegamos aí ao final dessa abençoada lição, dessa lição maravilhosa que edificou e trouxe para nós uma luz do que da face do nosso Deus, que não é apenas amor, né, como dizem por aí afora, né? Deus é amor e pode tudo. Na verdade, não. Na verdade, nós sabemos que Deus é amor, porque Ele ama a todos e deseja salvar a todos. E que o pecado, ele tem um limite, tem a sua consequência, mas também tem a sua tolerância. E quando for necessário, se não houver um arrependimento dentro daquele prazo, dentro daquele tempo, o Senhor então entra com a penalidade sobre o juízo, sobre aquele pecado cometido. E nós observamos sobre a vida de Abraão, alguém que foi amigo de Deus, que viveu longe do pecado e que foi um homem intercessor. E que nós sejamos, você e eu, que nós sejamos intercessor por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, por aqueles que estão perdidos lá fora, porque a nossa missão é interceder pelos nossos familiares, né, por alguém que nós conhecemos que está distante do Senhor, para que eles possam retornar à presença do Eterno e garantir a sua ida aos céus. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Nós vamos fazer uma oração para terminar e que o Senhor te dê as bênçãos espirituais e continue ampliando o seu conhecimento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso momento. Ó Deus, de uma lição poderosa, de grandes lições para a nossa vida. E que possamos guardar, consolidar esse conhecimento para que possamos também aplicar no nosso dia a dia. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus permitir.